Bom pessoal, amigos da videoaula, vamos lá. Como eu tinha dito anteriormente, iríamos começar com videoaulas de Dreamweaver, mas eu pensei na hipótese de começar com Corel, pois todas as videoaulas são ligadas para a parte de web, para a criação de site. Então vamos começar com Corel básico, mostrando os botões, algumas funções do Corel, para depois nos aprofundarmos mais, partirmos para o Photoshop e depois aí sim, com o Dreamweaver, na criação efetiva dos sites. Então vamos lá, eu estou usando Corel 11, CorelDRAW 11, mas deixando bem claro, como eu disse na aula de introdução, pode usar qualquer versão do Corel, Corel X4, X5. Aqui é a tela de boas-vindas do Corel. Sempre nós vamos clicar em novo gráfico, ou então novo documento, como tem no Corel X11, no Corel X5. Aqui é o palco do Corel. Aqui, nessa área aqui delimitada, é onde nós vamos criar todas as nossas artes, delimitar tudo direitinho. Aqui, do lado esquerdo, no alto, você tem tamanho do papel. Tamanho A4, A5 e etc. Sempre é tamanho A4. Mas, em algumas aulas mais adiante, nós vamos ver que podemos delimitar o tamanho do papel para nos adequarmos ao que a gente está usando. Aqui tem a medida deste palco, que aqui no caso é uma medida de folha A4, 210 mm por 297. Traduzindo, 21 cm por 29 cm, tá? Que é o básico. Logo do lado nós temos o tipo de formato: retrato, que é a página em pé, e paisagem, que é a página deitada. Em 90% dos casos a gente usa o molde de retrato, porque fica mais fácil para delimitação, principalmente para impressão do que a gente criar no Corel. Aqui em unidades nós temos polegadas, milímetros, pontos, paicas, pontos, pixels e por aí vai. O mais usado é em milímetros, tanto é que aqui em milímetros estamos 210 por 297, vocês estão vendo aqui. Agora, para a web, a gente usa, para criação de site, a gente usa muito pixels. Você já viu que mudou para 2480 por 3508. Por quê? Porque quando nós vamos criar um site, para delimitar o tamanho da largura do site, a gente sempre usa pixels, nunca usa milímetros, nem centímetros, nem nada disso. Vamos deixar em milímetro, que é para ficar o normal. Aqui você está vendo essa cruzinha com um quadrado no meio, é a distância de deslocamento. O que é isso? Vamos supor, eu crio um quadrado. Está aqui o quadrado. Na tecla de atalho Ctrl D, deixa eu focalizar aqui. Ctrl D. Essa tecla de atalho aqui é a tecla para duplicar qualquer coisa que você tiver no Corel. Tá aqui, Ctrl D. Lembrando que para um web, para criação de site, qualquer programa, no Corel, Photoshop, tecla de atalho é muito importante, que você agiliza o seu trabalho. Você está com a mão no teclado, você não precisa toda hora ficar trocando para o mouse. Então, na tecla de atalho Ctrl D, quando eu dou um Ctrl D, veja só, ele duplica, mas não em cima do primeiro arquivo, ele duplica um pouco para o lado. E se eu quiser, eu posso vir aqui, trocar de 2,54, por exemplo, para 0,2. O que vai acontecer? Eu clico aqui de novo, duplico, ele não vai tanto para o lado quanto da outra vez foi. Isso não é muito utilizado, não é muito usado, mas é interessante. Aqui do lado direito do palco aqui do Corel, nós temos a seleção de cores. Lembrando, com o botão direito, você seleciona a cor do objeto que você quer preencher. Por exemplo, aqui eu boto a cor amarela. Se eu quiser trocar a borda dele, deixa eu aproximar um pouco aqui, você está vendo aqui a borda preta. Se eu quiser, por exemplo, posso vir aqui com o botão direito, trocar a borda para a borda vermelha. Está aqui, ó. Essa é uma forma muito utilizada para você mudar a borda, dar um efeito diferente no seu objeto, no seu trabalho, etc.
Com um detalhe, aqui as cores, se nós clicarmos e ficarmos pressionando a cor, vai abrir uma outra caixinha com vários tons diferentes daquela cor. Por exemplo, nós temos aqui o vermelho, vermelho escuro, um rosa mais claro, tipo um rosa bebê, etc. Em qualquer cor dessa, menos no branco, é claro. Partindo para o outro lado, para o lado esquerdo da tela, nós temos os botões principais do Corel, nos quais que nós vamos usar muito. Por exemplo, esse primeiro botão aqui é a ferramenta de seleção. Como o próprio nome diz, ela seleciona qualquer objeto que você criar. Por exemplo, aqui eu criei um retângulo e aqui eu criei um retângulo deitado e um retângulo em pé. Com essa ferramenta selecionada, eu clicando e arrastando, eu seleciono todos. Ou uma tecla de atalho, você segura Ctrl, clica num, segura Ctrl e clica no outro. Você selecionou os dois da mesma forma. De novo, está aqui o retângulo deitado e o retângulo em pé. Vamos botar uma cor nele para a gente diferenciar. Retângulo vermelho e o retângulo verde. Você clica num, segura Ctrl e clica no outro. É mais fácil porque, como eu disse anteriormente, a pessoa já está com a mão no teclado. É mais fácil dela segurar a tecla de atalho do que ficar com o mouse. Você clicar e arrastar, ou selecionar, trazer mais para perto, essa coisa toda. A segunda ferramenta aqui é a ferramenta Forma, ou tecla de atalho F10. O que é isso? Por exemplo, vou criar aqui um retângulo, que eu daqui a pouco vou explicar direitinho a ferramenta, e um círculo. Com essa tecla de atalho, com essa tecla de ferramenta de seleção, ferramenta de forma, perdão, você clica, se você clicar uma vez no objeto, no caso do retângulo, você viu que formou, só um minutinho, deu problema aqui. Você clica uma vez, você veja que tem 4 quadrados escuros, 4 quadrados pretos nos cantos do retângulo. Você clicando neles e arrastando, você dá a ferramenta de arredondar o canto do retângulo. Isso é muito bom para quê? Quando nós formos criar botões para site. Quando nós formos criar botões para sites aqui no Corel, essa ferramenta vai ser muito importante para a gente dar um efeito diferente ao botão. Não ser aquele botão quadrado, ser um botão mais arredondado. Essa mesma ferramenta pode transformar um círculo em uma meia-lua, por exemplo. Você clica nela, perdão, Ctrl Z, está aqui o círculo. Nós clicamos na ferramenta Forma e você arrastando para o outro lado, você cria a meia-lua. Está aqui, ó, meia-lua formada, tá? Ou você pode criar também, vamos dar um Ctrl Z aqui, botar ela para como se fosse um relógio de 15 minutos. Tá aqui, ó. Você pode fazer isso, para quem é muito fã, pode fazer até aquele desenho do Pac-Man aqui, ó. Quer dizer, a ferramenta Forma serve para isso. Dentro da ferramenta Forma, nós temos a ferramenta Faca, Borracha, Pincel Borrar, o áspero, pincel áspero e a transformação livre. Mas desde já eu digo que neste caso aqui, nós só usamos a ferramenta Forma. Quase nunca se usa as outras ferramentas. O terceiro botão do Corel é o botão Zoom, que é com essa lupa. Obviamente, ele vai dando um zoom conforme você vai ajeitando. Agora, por exemplo, você tem um arquivo muito grande. Você clica nesse botão Zoom, seleciona essa mãozinha aqui, ferramenta mão, e ela própria vai lhe direcionar conforme você quiser o palco do Corel e conforme o tamanho da imagem que você for usar. Quarta ferramenta do Corel, ferramenta mídia artística. Tá aqui. Dentro dela nós temos a ferramenta mão livre, Bezier, mídia artística, ferramenta caneta, polinha, curva com 3 pontos, conexão interativa e dimensão. Daqui nós só usamos basicamente a ferramenta Bezier. O que é isso?
Você clica com a ferramenta Bezier, ela cria um ponto. Se você selecionar o Ctrl e der outro clique, ela forma uma linha. Agora um exemplo. Clica aqui de novo, ela forma outra linha. Ela só para de formar a linha quando você der 2 cliques. Aí sim ela para de formar o objeto que você quer. Essa é a ferramenta Bezier. Ela é mais usada para quando a gente for tratar de imagem com vetorização de imagem. Outra coisa da ferramenta Forma que a gente pode ver aqui é o seguinte. Nós criamos esse desenho com a ferramenta Bezier. Vou dar uma girada nele aqui para ficar melhor o entendimento. Você clica na ferramenta Forma, dá um clique aqui e você pode distorcer o elemento. Ou ele está aqui como eu tinha criado. Você vem aqui em cima nesse botão aqui chamado Converter linha em curva. Clica nele, você vê que criou 2 pontos no meio dessa linha que nós criamos. Por quê? Você clica nesses pontos e nós podemos transformar esses pontos em uma curva. Aqui, vamos fazer aqui de novo. Clicamos no último ponto daquela linha. Vem aqui, converter em curva e faz a mesma coisa convertendo em curva. Como eu disse, essa ferramenta ela é muito usada na vetorização de imagens quando nós vamos desenhar alguma cabeça, alguma coisa arredondada na vetorização de imagens. Quinta ferramenta, a ferramenta retângulo ou então tecla de atalho F6. Nela nós temos a ferramenta de retângulo e a ferramenta de retângulo com 3 pontos. O que é isso? Vamos primeiro com a ferramenta de retângulo. Nós clicamos e arrastamos e automaticamente ela já abre um desenho, um quadrado, um retângulo, conforme você quer. Aqui nós temos um quadrado com a ferramenta retângulo de 3 pontos. E aqui nós vamos recriar o retângulo normal. Ó. Livre, solto, você cria do jeito que você quiser. Se você segurar o Ctrl, você vai aumentar proporcionalmente a largura e a altura do retângulo. A ferramenta Shift, perdão. Se você segurar o Ctrl, ele vai formar um quadrado igual. Veja só que nós temos um quadrado. Agora, se eu segurar o Shift, ou então deixar solto, nós temos um retângulo. Essa ferramenta nós vamos usar para a criação de botões para o site e para a criação do banner do site. Porque mais adiante eu vou ensinar a criar banner aqui no Corel e posteriormente no Photoshop. E mais adiante também no Illustrator, só que no Illustrator é uma outra coisa. Depois da ferramenta retângulo, nós temos a ferramenta elipse, que da mesma forma que o retângulo, nós temos a ferramenta elipse, que é a tecla de atalho F7, e a ferramenta de elipse com 3 pontos. O que é isso? Vamos aqui, selecionamos a ferramenta de elipse, nós criamos uma linha, segurando o Ctrl para fazer uma linha reta, seguramos e nós formamos a elipse que nós quisermos. No caso aqui eu criei uma elipse oval. Na elipse normal, se nós segurarmos Ctrl, ela vai aumentar proporcionalmente o tamanho, mas não vai ficar igual do mesmo tamanho. Então a dica, vai fazer uma elipse, ferramenta elipse, segura Ctrl, clica e arrasta, que aí ela aumenta proporcionalmente o tamanho. Veja aqui, aqui no alto, que ela está do mesmo tamanho na largura e na altura da elipse. 181.586 mm por 181.586 mm de altura e de largura. Passando para a próxima ferramenta, ferramenta papel gráfico. O que é isso? É nada mais é que, digamos, uma tabela. Você cria uma tabela nele. Aqui, você vê 7 colunas e fileiras. A primeira opção é o número de colunas. Vou deletar essa daqui. Ferramenta de seleção. Clico nela e deleto. Ferramenta papel gráfico. Eu vou botar aqui, por exemplo, 6 colunas e 3 linhas. Dei um Enter. Venho aqui e crio 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. 1, 2, 3 linhas. Conforme eu coloquei ali. Dentro dessa ferramenta nós temos também a ferramenta polígono.
você vê aqui que está marcada a ferramenta polígono. E do lado está vendo uma estrela com o número 3. O que significa isso? Que se nós criarmos um polígono, nós vamos criar um triângulo, pois tem 3 lados. Deixa eu deletar esse papel gráfico aqui para mostrar melhor. Na ferramenta polígono, se eu aumentar aqui, por exemplo, para 6, eu vou criar um hexágono. E assim proporcionalmente conforme o tamanho, o objeto que você quiser criar. Nessa mesma ferramenta nós temos a ferramenta espiral, que, como o próprio nome diz, ela cria um desenho de espiral. Essa ferramenta não é muito usada porque ela não tem um efeito muito grande assim, não tem uma diferença muito grande. Podemos deletar aqui. Agora uma ferramenta importantíssima no Corel. Ferramenta de texto, esse Azinho aqui. Por que eu digo que é importante? Tecla de atalho F8. Cliquei e selecionei o texto. Se eu der um clique e digitar qualquer coisa, por exemplo, pode gritar aqui. Videoaulas Fausto. Seguro o Shift para aumentar o tamanho do texto, para ficar mais visível. Tá aqui, Videoaulas Fausto. Vou botar numa outra letra para ficar melhor, mais visível. Com um clique nós criamos um texto normal, um texto artístico. Que aqui nesse texto, por exemplo, a gente pode pintar ele de vermelho e dar uma borda de azul. Tá aqui, ó. Tá meio fraquinho, mas dá pra ver a borda azul. Agora, se nós clicamos na ferramenta texto, nós clicarmos e arrastarmos, nós vamos criar um texto parágrafo. Qual é a diferença do texto parágrafo para o texto artístico? O texto parágrafo nós só podemos mudar a fonte do texto. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho, vou escrever a mesma coisa. Videoaulas Fausto. Aqui. Aí eu venho aqui, boto em Arial Black, que é uma letra forte, e vou botar aqui tamanho 72. O máximo que nós podemos fazer é isso, na formatação de um texto parágrafo. Já o texto artístico nós podemos botar borda, botar sombreamento, botar 3D, botar em ferramenta de extrusão, que é a ferramenta de 3D. Portanto, numa videoaula, quando eu for ensinar a fazer um desenho de um relógio, por exemplo, nós temos que usar sempre com um clique para criar um texto artístico. Porque se nós criarmos um texto parágrafo, não tem como fazer muita coisa nele. Embaixo da ferramenta texto, nós temos esse quadradinho aqui, que tem várias opções. Ferramenta mistura interativa, ferramenta contorno interativo, ferramenta distorção, envelope interativo, extrusão, sombreamento e transparência. As mais usadas aqui: extrusão, sombreamento e transparência. Por quê? Vamos lá. Criei um quadrado, pintei ele de vermelho. Eu primeiro vou usar a extrusão. A ferramenta extrusão nós damos um clique dentro do objeto, clicamos e arrastamos. Automaticamente ele cria um objeto em 3D. Se nós dermos 2 cliques, você repara que ele abriu esse círculo verde aqui. O que significa isso? Nós podemos mudar a posição desse objeto para aparecer mais ou não a extrusão dele. Agora vamos voltar para o nosso objeto normal. Está aqui o objeto. Agora vamos para a ferramenta sombreamento. Da mesma forma que na extrusão, nós damos um clique nela, clicamos e arrastamos. Você veja que cria um retângulo azul, um quadrado azul do mesmo tamanho do que a gente criou, só que ele dá um sombreamento na imagem, como o próprio nome diz. Se nós quisermos, nós podemos vir aqui nessa caixa e mudar a cor do sombreamento. Por exemplo, o sombreamento está preto, eu vou botar verde. Veja que ele muda a cor ali. Normalmente é preto. A outra ferramenta mais usada é a ferramenta transparência. Por quê? Vou explicar para vocês. Vou dar um Ctrl Z para tirar o sombreamento. Outra tecla de atalho. Você pressiona P no teclado, o objeto fica rigorosamente no centro do seu palco do Corel. Tanto na largura como na altura. Ele fica rigorosamente no centro. Por que é isso? É mais usado principalmente para a ferramenta transparência. Eu vou dar um Ctrl D nesse quadrado que eu fiz. Dou um P de novo. Ele está na frente daquele quadrado.
Só que esse quadrado eu vou pintar de amarelo. Vejam que o de trás está vermelho e o da frente está amarelo. Aperto o P de novo para centralizar. Venho na ferramenta transparência. Clico de um lado para outro, assim, e tiro. O que aconteceu? O quadrado amarelo ele ficou transparente de uma ponta para outra. Veja que aqui está amarelo bem claro e aqui está o amarelo tradicional da nossa imagem. Ou seja, eu criei uma transparência nessa imagem. Veja, por exemplo, se nós fizermos isso aqui, ó, como dá um efeito legal. Vou ordenar aqui para trás para mostrar melhor. Veja só como ele fica um desenho legal. Se nós fizéssemos a mesma coisa com o quadrado vermelho, ele ficaria assim, ó. Veja, eu dei transparência no quadrado amarelo e no quadrado vermelho. E sempre é assim, é da cor dele para o branco. Da cor dele para o branco. Deletando os dois. Agora, ferramenta, conta-gotas e lata de tinta. Vamos supor que nós temos uma cor aqui que não é muito usada, que nós pegamos na internet, tá? Eu vou botar esse roxo aqui, por exemplo. Vou tirar a borda para ficar melhor. Lembrando sempre, botão esquerdo no mouse e você preenche o objeto. Tá aqui, voltei para o roxo. Botão direito, você dá a borda ou não. Se você clicar nesse branco com o X no meio, você tira a borda do objeto. Agora vamos criar uma elipse. Tá aqui a elipse. E a gente não sabe a cor desse desenho. Nós clicamos com o conta-gotas, viemos com a lata de tinta e clicamos dentro do objeto que nós queremos. Ele seleciona a cor que você não tem no banco de dados do Corel, nesse banco de dados aqui, tá? E preenche o que você quer preencher, o objeto, o desenho que você quer preencher no Corel. O conta-gotas e a lata de tinta. Ferramenta contorno interativo. Essa ferramenta é boa para a borda da imagem. Tá aqui a imagem, criamos aqui um retângulo. Vou pintá-lo de verde. Vou botar a borda... Vamos ver aqui. Não vou deixar a borda... Vou pintar de preto e botar a borda amarela. Repararam que a borda não está aparecendo nitidamente, porque ela está muito fina. Nós viemos aqui, ferramenta de contorno. Você tem duas opções. Pode aqui abrir a caixa de diálogo, que eu vou explicar daqui a pouco. Ou então vir aqui, ó, e selecionar o tamanho do contorno que a gente quer. Por exemplo, aqui. Já mudou o contorno, tá? Vamos de novo aqui. Caixa de diálogo. Agora é uma dica. Os cantos você sempre bota aqui, ó, nessa segunda opção, que é para mostrar um canto arredondado. Mesmo que a imagem seja quadrada, nós botamos aqui arredondado. Agora, aqui você tem escala com imagem e atrás do preenchimento. Clique em atrás do preenchimento e dá um OK. Ele já muda o tamanho do contorno. Veja que o contorno estava assim e agora ficou assim. Por quê? Na primeira vez, quando a gente só botou o contorno direto, ele bota na frente da imagem. Quer dizer, ele corta um lado da imagem para preencher com o contorno. Se nós naquela opção, aqui, caixa de diálogo, sempre lembrando que tem que selecionar o objeto. Na caixa de diálogo, nós botamos atrás do preenchimento, ele joga o preenchimento para trás e deixa a imagem como primordial ali. Aí ele só aparece o que fica atrás da imagem. É uma boa para dar efeitos. Agora, além disso, tirando a borda, penúltima ferramenta, ferramenta preenchimento. Nós temos caixa de diálogo da cor, que aí você escolhe a cor, só que não é muito utilizada porque nós temos aqui. Só um detalhe, você está vendo aqui, modelos misturados e paletas. Sempre usa aqui em modelos. Tá vendo aqui, ó. E aqui embaixo, modelos, tem CMYK, tá? Nós sempre vamos usar RGB, que é a cor padrão usada no mundo. Aqui, por exemplo, botei um laranja. Outra forma de preenchimento. Caixa de diálogo de preenchimento gradiente. O que é isso? Tá aqui a caixa, tá? Nós temos linear, radial, cônico e quadrado. O que é isso? Linear. Vamos botar aqui vermelho e verde. Damos um OK
Ele preencheu aqui com saindo do preto, perdão, do preto para o verde. Saiu do preto indo ao verde. Nós clicamos aqui de novo, vamos de novo aqui para abrir a caixa de diálogo. Se eu botar radial, ele vai de fora para dentro, como se fosse um círculo. Veja aqui que ele está preto e vai entrando e vai ficando verde. Da mesma forma que nós criamos aqui, nós podemos criar personalizada. Por exemplo, aqui está preto e aqui está verde. Se nós dermos um duplo clique aqui no meio, vamos criar um outro ponto de gradiente. Nós vamos aqui, botamos um amarelo, por exemplo. Damos um OK. Você veja que o começo está preto, aí vem o amarelo e aí vai para o verde. Essa é o preenchimento gradiente. Agora, temos o preenchimento de padrão. O que é isso? Nós temos alguns padrões de imagem dentro do Corel, ou você pode carregar a imagem que você tenha pego na internet e importar para o Corel. Por exemplo, nós temos aqui de duas cores, que é sempre preto e branco, ou você pode escolher a cor. Esse círculo, esse tipo um xadrez, um jogo de damas, aqui é tijolo. Aí aqui, por exemplo, nós podemos botar um azul, um amarelo, dá um OK. Veja que deu um efeito legal, um efeito de tipo tijolo realmente. Voltamos aqui, totalmente colorido. Aí ele dá uns padrões de cor que tem dentro do Corel. Vocês vão ver aqui. Só que é muito mais fácil você dar o seu padrão pegando a imagem na internet. Ó, é outra coisa. E tem o bitmap, que é esse padrão aqui, que aí já são padrões um pouco mais utilizados, como por exemplo esse aqui de fumaça. E os últimos aqui, ó, que são padrões de madeira. Esse, veja só como dá um efeito legal na imagem. Botamos uma borda, ela fica uma coisa bem legal, tá? Passando disso, temos o preenchimento de textura, que sempre clicando na imagem. Textura são essas coisas aqui que tem no Corel, só que são pouco usadas porque não tem um padrão específico para o que a gente for alguma coisa que a gente queira fazer, não vai dar um padrão específico. Os melhores mesmo são preenchimento gradiente e o preenchimento padrão. Outra coisa que eu esqueci do padrão é aqui, ó. Tá vendo essa caixa carregar? Esse botão aqui carregar, nós clicamos. Vamos lá nas nossas imagens. Eu vou aqui no meus documentos. O computador está um pouquinho lento, mas vamos conseguir. Minhas imagens. Aí eu vou aqui, por exemplo, vou botar aqui em miniatura. Vou escolher essa montanha azul. Tá aqui. Aí eu fui e dei um padrão para a imagem. Então, gente, agora essa última preenchimento aqui, ferramenta de preenchimento interativo e malha interativa. Isso aqui você tem no seu Corel, mas não é nada usado, tá? Você vê que ele dá um padrão único à imagem. Você vê que ela estava dividida em 4 e agora ficou normal a imagem que nós criamos. Então, gente, essa foi a primeira aula de Corel. Uma pequena introduçãozinha para mostrar alguns botões, algumas técnicas do Corel, para já na próxima aula a gente começar a criar algumas coisinhas. Eu vou intercalar um pouco de web, um pouco de brincadeira para animar um pouco. E sempre que eu criar alguma coisa sem ser para web, eu vou pedir para todo mundo mandar as artes para o grupo no Facebook. Então, gostou da aula? Dá um gostei aí embaixo e até a próxima.